Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Até aqui. Vamos louvar a esse Deus, que a Ele, tudo pertence a Ele. O mar, essa natureza, e nós, e a cada um de nós. E a gente veio aqui, né, para louvar esse Deus, para nos prostrar diante de Deus, de Jesus Cristo, que é a luz deste mundo, né? Nós viemos adorá-lo. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai amado, porque nós estamos aqui na tua casa, Senhor, e nós podemos, Senhor Deus, louvar o teu nome, Senhor, aqui na igreja, podemos louvar o teu nome na nossa casa, Senhor, e queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor conhece tudo, Senhor, e de nós, né, de cada um aqui, o Senhor conhece nosso pensar, nosso andar, o Senhor conhece a nossa vida, Senhor, e nós queremos, Pai amado, andar contigo, Senhor, sempre. Queremos, Senhor, que a tua palavra venha realmente transformar as nossas vidas dia a dia. Senhor, queremos, Senhor, que a tua presença seja diária, Senhor, seja a cada minuto em nós, ó Pai amado. Quero, Senhor, te agradecer por esse culto, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor Deus, presente nesse culto. E peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, porque muitas vezes não tenho te agradado, Senhor Deus, mas que o Senhor venha, Deus, transformar, Senhor, a minha vida, Senhor, venha falar ao meu coração, Senhor, venha direcionar, meu Pai, cada passo que eu dou, cada passo que cada um aqui dá, Senhor Deus. Pai Santo, entregamos, Senhor, esse culto nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Luz do mundo, vieste à terra. Nossa luz, Jesus Cristo. E aqui nós viemos adorá-lo. Amém? Te
Senhor é totalmente digno, Ele é amável, Ele está sempre na nossa vida. Tem um cântico que fala: a tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti, do Senhor, os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz, a minha direção. Você pode falar isso essa manhã? Tu me concedes o tempo e a força. Só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta. Esse amor que me alcança e me salva. Ele me salva todos os dias. Posso esquecer o meu passado, descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar nesse amor que faz de tudo para me ver feliz. Amém? Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Do início. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Muito obrigada, Senhor, por esse amor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. E esse Jesus, né? É o nosso respirar, é o nosso pão, pão da vida que se deu por nós. Vamos entoar esse cântico, o meu respirar, e gostaria que nesse momento a gente levantasse as ofertas, tá bom?
Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor é o nosso respirar, Senhor. Nessa época tão difícil de Covid, Senhor Deus, tantas pessoas estão com falta de ar, Senhor, e nós podemos respirar sem pagar nada, Senhor. Ó Pai, que possamos dar valor, ó Pai amado, ó Deus, a esse respirar, a essa dádiva de Deus, que é a vida, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, cada um da sua igreja. Senhor, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado daqueles também que pegaram Covid, Senhor, ou pegaram, Senhor, ou passaram por tantas doenças, Senhor Deus, neste ano. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado, tem guardado, tem salvado, tem libertado, tem sarado, Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essas ofertas levantadas, Senhor, que o Senhor continue, Deus, abençoando a sua casa de oração, Senhor, e a vida de cada um, Senhor, que pode ofertar, e aqueles que também não podem, que o Senhor venha operar na vida, Senhor, de cada um de nós. Quero, Senhor, entregar esse louvor nas Tuas mãos, ó Pai amado, um louvor do nosso coração, Senhor, da nossa voz, Senhor, e da nossa vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, que eu oro agradecida. Amém. Bom dia. Novembro, estive de férias, mas foi bom também para poder celebrar casamento e produzir 4 vídeos para os pais do DED.
E se disser assim, o que mais me marcou do mês passado, de novembro, tá na cara, né? Se você produz vídeo para pais do DED, vídeo para pais, a maior aprovação que eu teria seria sobre os meus filhos. Lógico. E foi realmente, foram 3 semanas em que eu pude chorar, em que pude discutir, os filhos discutiram comigo. E aí, quando termina as férias, você vai pregar. E dia 28 de novembro, já começa o 4º advento de Natal, que são 4 semanas antes, né, do Natal. E aí a gente já começa a preparar o nosso coração para celebrar o nascimento de Jesus. E aí vem a pergunta, ok, eu posso sim falar sobre Natal, mas o coração estava com os filhos. Como é que a gente faz isso? Desvincula a cabeça, né? Faz a pregação como se fosse um compromisso e tem que fazer? Ou você vai realmente, aquilo que está doendo o seu coração, aquilo que você investiu, gastou tempo pensando durante um mês, que é aquilo que bate. E a semana que antecede a pregação, como sempre, fica aquele pânico de leve, começa a ficar moderado, um pânico moderado na 4ª, na 5ª. Na sexta de manhã, graças a Deus, como sempre, Deus ele sempre fala. E aí a gente fica assim, opa, como assim? O que a gente tem a ver Natal com filhos? Que passagem seria essa? Tem tudo a ver, né? Está em Gênesis 22, de 1 a 14. Gênesis 22, de 1 a 14. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão... E aí fica, né? Passado algum tempo de quê? Nós sabemos que Abraão só teve Isaque, ele teve Ismael antes, mas com sua esposa Sara foi somente com 100 anos de idade. E nessa época Isaque já deve ser mais do que adolescente, ele já não é mais criança. Então, parece que Deus já cumpriu a promessa para Abraão, então a coisa já está andando. E ele já está com 115 anos de idade, digamos, arredondando. O que mais que um senhor de 115 anos de idade vai estar esperando de Deus, que Deus lhe fale? Mas Deus fala, e fala assim como se fosse amigo mesmo. Diz, Abraão, olha, né? Ele fala o nosso nome. E Abraão, ele responde muito naturalmente, não fica Senhor, Senhor, como Samuel, quando ainda criança, mas ele já reconhece a voz de Deus e responde, eis-me aqui. Versículo 2, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, Isaque, único filho, com a Sara, e a quem você ama, imagina, né? A gente, quando vem um filho temporão, já fica assim, todo derretido. Imagina, então, Abraão, em que tenha todo aquele lance de promessa. E aí Deus fala muito claramente para sacrificar Isaque. A região de Moriá, que é visível de longe, e não é sacrificar assim, sacrificar. É como um holocausto. Como que a gente faz o sacrifício de holocausto? Você não somente mata o ser, né, o ser vivo, mas você também desmembra e taca fogo até que vire completamente cinzas. Isso é um holocausto, o sacrifício que os antigos, né,
os israelitas, para pagarem os seus pecados, que deveria morrer pelos seus pecados, vinha um animal substituindo, um animal inocente, morreria no lugar do pecador, do culpado. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, o que chama a atenção? Na manhã seguinte, se por acaso, algum dia, não sei, talvez uma pessoa normal, não sendo Abraão, ia querer negociar. Ai, Deus, pode ser 1000 do meu rebanho no lugar de Isaque? E olha que Abraão era um judeu, um israelita, muito bom em negociar. Tanto é que quando Deus falou, eu vou tacar fogo aqui, não, se tiver 50 inocentes, se tiver 20, se tiver 10. Mas é que ele não negociou. Estranho, né? Não só não negociou, se fosse um homem mediano, normal, ele ia falar, tá bom, Deus, eu vou sacrificar quando Isaque tiver uns 50 anos. Não, Abraão não questionou. Na madrugada seguinte, tem algumas versões que não falam na manhã seguinte, mas falou na madrugada, Abraão, ele já ia cumprir o que Deus falou. Que pai é esse, né? E levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e mais ainda, ele cortou a lenha para o holocausto. Quer dizer, é para não ter saída mesmo, porque daqui lá, no lugar, em Moriá, que Deus mandou sacrificar o filho, daqui lá não tem lenha, né? Aí ia chegar, ó Deus, eu fiz tudo que eu pude, mas aqui não tem nem lenha para atacar fogo. Não, Abraão não negociou. Abraão não colocou esperança em intervenções de circunstâncias, mas ele já cortou a lenha para que ficasse tudo pronto. E foram. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 3 dias. 3 dias para pensar. 3 dias pensando. Deus pediu para eu sacrificar meu filho. Como que é isso? Eu, quando fico com alguma coisa caramelando na minha cabeça, eu fico com minhocas. Às vezes as minhocas dão filhos, e esses filhos dão netos. Eu fico infestado de minhoca. E quanto mais o tempo passa, mais eu fico pensando. E aí, de repente, posso mudar de ideia, eu fico toda confusa. Mas não, é que Abraão, 3 dias concentrado, focado em fazer a vontade de Deus. Confiança total, profunda. 5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, notem em que pessoa o verbo no futuro, do verbo voltar. Voltaremos. Ele não fala voltarei, ele fala, voltaremos, depois de adorarmos. Ele tinha confiança, em Hebreus a gente vê, que de alguma maneira, Isaque ia voltar com ele. Mas que ele ia sacrificar o seu filho amado, ele ia. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, porque até então, pode ser que seja o jumento que estivesse carregando. Está vendo? Jumento, madeira. Olha quantas sombras aqui mostrando o futuro. E colocou nos ombros do seu filho Isaque. Eu até pensei aqui em pedir para o seu Benê vir aqui na frente, mas só pensar, tá? Para pensar. Fica tranquilo. De vir aqui na frente, eu ia pegar uma mochila e pedir para ele colocar no Léo. Só imagina a cena, para ficar mais próximo. Os 2 aqui na frente, andando. E aí chega uma hora que pega a mochila, como se fosse a lenha, ele colocasse no Léo. E o Léo, pensando, 3 dias,
pai e filho caminhando. E Abraão mesmo, ele mesmo, levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Olha que bonito. A palavra diz, e caminhando os dois juntos. Isso é sempre foi um sonho meu. A família caminhando juntos. Eu tinha uns sonhos assim, meio doidos, que hoje eu não sei se realmente é para realizar. Mas o meu sonho era os 4. Mário, eu, Ruth e Davi, indo para missões. Os 4. Cada um fazendo o seu dom e talento, indo, vai saber, mas de repente a África, né, fazer, era assim. Mas sempre juntos. E aqui a palavra de Deus diz, né? Pai e filho andando juntos. Até aqui, no versículo 7, Isaac, que já não era mais criança, disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Agora a pergunta-chave, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Essa é uma palavra-chave que depois é respondido plenamente no Natal. Ronaldo Lidório, um escritor, teólogo, missionário, ele escreveu também, que eu vou ler o que ele escreveu, né, para eu não me enrolar. Pelo pecado do povo de Israel, um cordeiro sem defeito aparente era escolhido e morto, sendo o seu sangue derramado de forma substitutiva. Quem merecia a morte sobreviveria, porque um inocente morreria em seu lugar. Jesus Cristo é apresentado na palavra como o Cordeiro de Deus, totalmente sem pecado. Sim. Cristo nasceu para morrer. No Natal celebramos o Cordeiro de Deus, porque o Pai enviou o Filho para substituir todo aquele que crê. Uau, essa passagem é uma das passagens mais significativas do Antigo Testamento e são sombras para mostrar o sacrifício de Jesus, né? Onde está o Cordeiro? Ele é respondido plenamente alguns 1000 anos depois. Respondeu Abraão, agora, quer dizer, naquela época, para a pergunta de Isaac, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Um pai que vai sacrificar o filho perguntando, onde está o cordeiro? Pai, eu já vi muitas cenas da gente fazer isso. A gente sacrifica um cordeiro, pega a lenha, né? A faca para cortar, geralmente ou o coração ou o pescoço do animal. E a gente queima, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá. E novamente, e os dois continuaram a caminhar juntos. Você no lugar de Isaac já teria descoberto quem é o cordeiro, né? Ele tinha mais ou menos 15 anos. Ele podia ter fugido e seu pai de 115 não ia poder pegá-lo. Mas o filho continuou obediente. Assim como o tipo de Jesus, que poderia ter saído da cruz, mas continuou obediente até a morte. E Isaac continuou a caminhar junto. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Imagina, Isaac já sabia. E de repente, vê seu pai pegando pedra sobre pedra e construindo um altar. Eu fico pensando, né, no instante em que Isaac é amarrado, o que será que passa na cabeça desse filho? O que será o coração de Abraão? Mas Abraão confiou profundamente em Deus. Um Deus amigo, um Deus que só planeja o bem, que só deseja o bem.
eu não consigo também imaginar um senhor de 115 anos de idade levantar um filho de 15 anos para colocar em cima do altar. Então, apesar de não estar escrito aqui, eu creio que o próprio Isaac subiu no altar. O próprio Isaac deitou no altar para facilitar o seu pai a fazer o sacrifício. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E Abraão responde novamente: eis-me aqui. E o anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus já sabia que Abraão ia fazer isso? Já sabia. Sabe todas as coisas, o passado, o presente, o futuro. Mas quem é que não sabia que isso ia acontecer? O próprio Abraão, o próprio Isaac. Isaac passou por uma experiência que depois a gente vê no futuro, que ele soube esperar a sua esposa Rebeca, de uma maneira que seu pai bagunçou um pouquinho a vida dele em relação a Sara, Agar. E Abraão também, ele por mais que confiasse em Deus, ele não sabia talvez até que ponto ele ia. Deus já sabia, mas ele queria mostrar: olha, Abraão, você foi aprovado. 13. Abraão ergueu os olhos. É incrível, as provações são para o nosso próprio bem. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão estava tão concentrado no que ia fazer, nada ia desviar ele da sua tarefa, da sua missão. Eu fico também, né? As viagens mentais. Se ele tivesse levantado os olhos, se ele procurasse uma alternativa, ele poderia ter visto, talvez, esse carneiro. Então, a gente não sabe se o carneiro já estava preso lá quando tudo começou, ou se Deus fez aparecer o carneiro depois de tudo que aconteceu, mas que Abraão estava com os olhos fitos na missão dele. Isso ele estava. Tanto é que ele precisou erguer os olhos depois que escutou a voz de Deus. E aí havia o substituto. E onde eu gostaria de terminar, Abraão deu àquele lugar o nome de Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É muito lindo. E no Natal a gente celebra isso. Porém, essa é uma interpretação, uma única. Todas as passagens da Bíblia têm somente uma interpretação, porém, temos infinitas aplicações. A aplicação, ela é individual. Uma das aplicações onde foi o que eu peguei para mim dessa passagem. Esther, entrega o seu filho para Deus. Entrega a sua filha para Deus. Pode ser que o filho ou a filha, a gente pensa que a gente sabe o melhor para ele. Pode ser que, olha só, se você colocar assim: eu sei melhor do que Deus o que é melhor para o meu filho. Parece até meio blasfêmia, mas é o que a gente faz quando a gente não entrega nosso filho para Deus. Pode ser que seu filho esteja passando o vestibular, esteja se preparando para casar. Pode ser que seu filho esteja doente. Pode ser que você esteja passando provações. E muitas vezes a gente, como pai, como mãe, ou então você pensa, alguém que você gosta muito, né? E um ser que você gosta muito, mas a gente fica muitas vezes com dúvida e não age como Abraão. E eu vou confessar, faço muitas vezes isso. E ou eu confio,
Ou às vezes a pessoa fala, ou você confia ou você não confia. É um eufemismo. Porque ou você confia ou você duvida. Duvidar de Deus, sim. Quando não confiamos, estamos duvidando de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a minha família, sobre as pessoas a quem eu amo. E quando eu duvido, eu saio correndo do plano de Deus. Gente, 3 dias, né, Abraão? Num desses dias eu posso sair correndo dali. Mas se eu penso, se eu duvido e eu penso, eu sei o que é melhor, o meu foco é muito mais no meu filho, é muito mais na pessoa a quem eu amo do que em Deus. Já pode até virar meio idolatria. E quando eu quero tomar conta, quando eu quero controlar todas as situações, eu fico ansiosa. Claro, porque não é da gente ficar tomando conta de tudo, só Deus pode. Eu fico ansiosa, eu perco a oportunidade de agradecer, eu fico focada nas coisas erradas, eu fico pensando em tragédias. E quando a gente... O que eu aprendi nessas 3 semanas do mês passado, quando eu tiro o foco do meu filho, da minha filha, e coloco o meu foco em Deus, a gratidão começa a vir. Todos os dias eu leio a Bíblia, e eu coloquei esse daqui, que todas as mães ganharam, muito legal, né, no Dia das Mães dos seus filhos. E eu coloco na minha Bíblia para que, sabendo que eu ia correr para a palavra de Deus, a primeira coisa eu visualizasse meus filhos e entregasse eles para Deus. Mas se você enfrenta dias difíceis, se você tem muita coisa incerta, confuso, creia e confie em Deus, que Deus proverá. Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o que é melhor para os nossos amados. E Ele tem a resposta para as suas incertezas. E se a gente ainda não tem a resposta, a gente pode confiar.